Olá, sétimo ano. Então, vou fazer aqui a aula sobre adição algébrica de números racionais, mas eu vou falar aqui só de frações. Eu vou dividir o assunto em frações, decimais, depois eu vou falar sobre multiplicação também, né? Então, nesse primeiro vídeo aqui, só com frações. Então, vamos lá. Então, tá aí. Adição algébrica de números racionais na forma fracionária. Eu vou fazer 3 exemplos para não ficar muito extenso o nosso vídeo aqui. Então, o primeiro exemplo é menos 5 oitavos mais 3 décimos. A diferença dessas contas para as contas do sexto ano é que tem números negativos. O resto, né, nós estudamos no sexto ano também. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu não posso somar frações se o denominador é diferente. Então, leite quente, né? Então, tenho que deixar esses denominadores iguais. Como? Eu posso multiplicar 8 vezes 10? Pode. Não tem problema. Pode fazer assim, muita gente faz isso. O problema é que às vezes o número pode ficar muito grande. Aqui, por exemplo, se eu utilizar o 40, o que é o 40? O 40 é o mínimo múltiplo comum entre 8 e 10. Então, é melhor fazer conta usando 40 do que 80. Tá certo? Então, por que o MMC? Eu preciso de um número que seja múltiplo do 8 e do 10. Porque eu vou trocar. Vou fazer aqui, ó. 40 e 40. Eu preciso do múltiplo comum dos dois. Poderia usar 80, poderia usar 120, mas o 40 é o mínimo múltiplo comum, e aí a conta fica mais fácil. Veja uma coisa, eu troquei 8 por 40, então eu não posso colocar 5 ali em cima. Eu preciso ver 40 para 8, 40 por 8 é dividido a 5, então eu tenho que fazer 5 vezes 5, 25. Basicamente, quando o pessoal estuda, né, faz aquela regrinha, né, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Exatamente isso que eu faço. Mas por que eu divido pelo de baixo? Justamente para saber quantas vezes eu aumento no número de cima. Porque o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou escrevendo 5 oitavos de outra forma. Eu não estou fazendo outro número, é o mesmo número. Então, é como se eu tivesse uma pizza dividido em 8 pedaços, eu vou pegar a mesma pizza e vou dividir em 40 pedaços. Então, essa pessoa que comeu 5 pedaços, se fossem 40, ela teria comido 25 pedaços, e não 5. Porque os pedaços agora são menores, eu dividi a pizza em 40. Então, comer uma pizza em 8 pedaços e comer 5 é a mesma coisa que tem 40 pedaços e comer 25. Tá certo? Então, eu dividi pelo de baixo para saber que aumentou 5 vezes. Então, 5 vezes 5, 25. E essa fração para 3 décimos, eu aumentei 4 vezes. Ó. 40 dividido por 10 é 4. Então, eu aumentei 4 vezes. Então, se era 3, 4 vezes 3 é 12. Então, se eu troquei o denominador, eu devo trocar o numerador também. O denominador é de baixo, o numerador é o de cima. Eu não estou fazendo outra conta, é a mesma conta. A diferença é que eu estou escrevendo esses números de outra forma. E por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu somo ou subtraio frações, o denominador tem que ser igual. Não pode fazer a conta se o denominador for diferente. Isso vale para adição e subtração. Então, não faça conta enquanto você não deixar esses números de baixo iguais, beleza? E agora eu faço a continha com a regra de sinais. 25 é dívida, 12 é dinheiro. Então, se eu pago 12, eu ainda fico devendo 13. Então, eu vou ficar 13, número de baixo mantém. 13, 40 avos negativo. Essa é a resposta desse primeiro exemplo. Segundo exemplo, a mesma coisa. Qual que seria o MMC entre 5 e 3? Vou fazer de cabeça. Um número que dê para dividir por 5 e por 3 ao mesmo tempo. É 15, né? Não é difícil. Então, olha só.
15, eu troco o número de baixo por 15. Tá certo? Eu troco nas duas frações, porque eu não posso somar nem subtrair se o denominador for diferente. Tá certo? Então, 15. Aí, quantas vezes aumentou? Aí eu divido pelo de baixo. 15 por 5 dá 3. Então, ficou 3 vezes maior. Então, eu tenho que fazer 3 vezes 4. O 15 pelo 3. Por que eu divido pelo de baixo? Para saber quanto que aumentou. 15 por 3 dá 5. Então, aumentou 5 vezes. 5 vezes 2, 10. Agora eu faço a continha. O número de baixo mantém. E eu uso a regra de sinais. Menos com menos é menos. Aqui é adição e subtração. Eu tenho duas regras de sinais. Uma delas é para adição e subtração. Menos com menos são dívida. Eu somo essa dívida. Eu vou ter uma dívida maior de 22/15 negativo. E agora fazer um exemplo aqui maior, com 3 frações e também com parênteses. Para eliminar o parênteses, eu tenho que lembrar que eu pego o sinal da frente do parênteses e faço a regrinha da conta de vezes. Por exemplo, aqui eu não tenho nenhum sinal na frente, é positivo. Então, positivo com positivo fica positivo. Aqui também é positivo com positivo, porque 2/5 não tem sinal. Fica positivo também. E aqui eu tenho a menos na frente. Então, menos com menos, na regra da multiplicação. Para eliminar parênteses, eu uso a regra da multiplicação, certo? Multiplicação e divisão. Menos com menos fica mais. Pronto. Eliminei o parênteses. Agora vem para o segundo passo. O que eu acabei de falar? Não pode fazer a conta se o denominador for diferente. Encontra um múltiplo comum, de preferência o mínimo múltiplo comum, que daí a conta fica mais fácil. Não precisa simplificar no final. Então, qual é o mínimo múltiplo comum entre 4, 5 e 2? É 20, né? Então, fazendo aqui 20, dá para fazer de cabeça. Se o número é pequeno, não tem muito segredo, né? Então, achar um número da tabuada do 4, do 5 e do 2 que sirva, um número que esteja na tabuada dos 3 números, é isso. O 20 está na tabuada do 4, do 5 e do 2. Então, agora eu vou fazer aquilo, vou dividir pelo de baixo, porque para saber quantas vezes aumentou. Aqui, 20 dividido por 4 é 5. Aumentou 5 vezes, então eu faço 5 vezes 1. 20 dividido por 5 dá 4, então aumentou 4 vezes. 4 vezes 2, 8. 20 dividido por 2 dá 10, aumentou 10 vezes. Pronto. E agora faço a continha. É tudo positivo, ficou fácil, é só somar. 5 mais 8 mais 10 dá 23. Então, eu tenho 23/20. Então, esse é o último exemplo que eu vou fazer sobre frações. O próximo vídeo eu vou fazer com números decimais. Tá certo? É isso. Um grande abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo aí.